Olá, amigos do canal Rede Previdência, meu nome é Flávio Vieira, mais uma vez aqui gravando com mais um convidado para o quadro Investimentos RPPS, uma tentativa de auxiliar os novos gestores, os gestores que já continuaram, ou até aqueles que voltaram para o RPPS. O convidado de hoje é um grande amigo, o Vitor Leitão. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Flávio. Como é que vão as coisas aí pelo Ceará? Estamos aqui ainda nos adaptando, né? Retomamos agora o home office novamente, assim como no ano passado, mas nosso segmento é um segmento privilegiado, acabou sofrendo um pouco na pandemia, mas ficamos muito sentidos e muito preocupados aqui com todo mundo, com a economia de uma forma geral, as pessoas aí, quando é que a gente vai sair disso de vez, né? Mas vamos à luta. Passou um ano e parece que a gente não saiu do lugar, né? Eu particularmente tenho essa impressão. Você tem essa impressão também? É verdade. A gente, inclusive, em março, novamente, né? Eu lembro bem que a gente, aqui na Lema, nós paramos, né? Entramos em lockdown no ano passado, no dia 18 de março. Eu lembro bem que dia 19 de março é feriado aqui no estado, né? Dia do padroeiro de São José. E a gente parou justamente no dia 18. Esse ano foi muito próximo, né? Então, a gente parou na semana passada. Estamos todo mundo em casa novamente, mas vamos conseguindo, ainda bem que somos, como eu disse, privilegiados, que a gente consegue dar seguimento ao nosso trabalho de casa, né? Então conseguimos dar esse atendimento. As pessoas quebraram muito aquelas barreiras que tinham as reuniões online, né? Apresentações, então isso tudo, de certa forma, tem nos favorecido também. Pois é, o Vitor Leitão, ele é graduado, mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e tem MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Possui mais de 10 anos de experiência profissional em consultoria de investimentos. Atualmente é consultor de investimentos credenciado pela CVM, certificado pela Ambima, CPA 10 e CPA 20. Esse é aqui o currículo do nosso amigo, o Vitor. Vitor, já vou emendar logo a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu estou batizando a pergunta de R$1 milhão. 2020 foi um ano duro para os RPPS, não só para os RPPS, mas para todos nós do Brasil. Foi um ano muito duro, muito difícil, né? Gestores tiveram que ser muito testados mesmo nisso. Nesse cenário, como é que os RPPS devem se movimentar para atingir esse número tão mágico que é a meta atuarial? Não vou exigir de você a bola mágica da vez, mas como é que você analisa esse cenário para os RPPS, principalmente para esses gestores novos que chegaram agora? Bom, de fato, 2020 foi um ano muito complicado, né? A gente teve ali um mês, se a gente fizer uma retrospectiva aqui rápida, a gente teve um mês de janeiro que praticamente foi estável, né? A variação foi muito pequena nos ativos. Fevereiro, a gente já começou a sentir um pouco o impacto, né, da pandemia. Isso muito ainda fruto da questão mundial, pouco afetado ainda no Brasil. Mas março, aquele mês terrível, né? Então, tivemos um mês muito ruim, depois viemos seguidamente aí com meses positivos, né, recuperados, praticamente abril, maio, junho e julho, né? Foram 4 meses positivos que praticamente recuperaram as desvalorizações de março. Depois a gente entrou de novo numa sequência ruim, ainda em função dessa desconfiança com relação à pandemia, e fechamos o ano com novembro e dezembro, 2 meses positivos. Isso ajudou muitos RPPS a reverter, terminarem o ano no campo positivo, mas sem conseguir atingir meta, né? Acho que praticamente pouquíssimos RPPS no Brasil conseguiram realmente se aproximar ali da meta, mas a maioria ficou um pouco mais distante. Então, assim, foi um ano de muito aprendizado, né? Que pena que culminou aí com o final de gestão, né? Então, muitos daqueles gestores que passaram a vivenciar mais essa volatilidade tiveram um aprendizado ali na prática, né? Com volatilidade, principalmente em renda variável, com investimento no exterior, com oscilação de dólar, que até então era um pouco mais distante do nosso dia a dia de RPPS. Não que não afetasse o mercado financeiro, né? Obviamente o dólar afeta sempre, mas diretamente com o investimento no exterior, muitos estavam experimentando ali no ano passado pela primeira vez, e aí a gente inicia um ano de 2021 com quase a metade dos gestores novos no Brasil, né? Então, assim, para quem está entrando agora, já está percebendo, está experimentando um pouco disso, né? A gente teve um mês de janeiro e fevereiro, 2 meses que de forma geral, também foram meses negativos, né, de retornos negativos, inclusive nos títulos públicos. Março tem iniciado também como um mês negativo, né? A gente teve alguns fatores, principalmente ligados à questão da pandemia, houve alguns outros fatores, a questão do STF com Lula, enfim, mas são outros fatores que
no geral, o que tem trazido esse resultado nesse primeiro trimestre, especificamente mais nesse início de março, essa primeira quinzena de março, é muito relacionado à pandemia, né? A gente ainda não sabe exatamente quando vem essa vacina, se a vacina chega para todo mundo, quando é que chega. A gente está experimentando agora um fechamento de novo no Brasil. Alguns países da Europa passaram por isso já nesse final do ano passado, começo desse ano, né? Um novo lockdown. A gente está vivendo isso no Brasil agora. Então, estados como o estado de São Paulo, por exemplo, o mais importante economicamente do país, passando por fechamento também, aqui no Ceará, onde eu estou também, a gente tem experimentado isso. Então, é uma situação muito, muito complexa, né? Muito ruim. Você não sabe como a economia vai se comportar. A gente tem um problema muito sério, que foi a questão do auxílio emergencial, que acabou, e agora o governo tenta retomar com um valor menor. Ele é insuficiente para as pessoas que já estavam recebendo no ano passado, mas ao mesmo tempo em que ele tem um auxílio com valor baixo e não é suficiente para alimentar essas pessoas, ao mesmo tempo ele gera um rombo ainda maior nas contas públicas, né, que já não estão nada bem. Então a gente vem aí num contexto que é muito complicado, né, muito complicado. A gente vê aumento de preço, o dólar disparou, os combustíveis não param de subir, mesmo com o Bolsonaro fazendo aquela atrapalhada de tentar mudar o presidente da Petrobras, viu que nada mudou, os preços dos combustíveis já subiram mais de uma vez depois dessa mudança. Então a gente tem um cenário muito incerto. Ao mesmo tempo em que o governo tenta trazer notícias positivas, fala de privatização, fala de reforma administrativa, de reforma tributária, mas infelizmente, Flávio, o que a gente tem visto aí é um Congresso reativo, né? A gente tem visto o Congresso pautar nada. O Congresso está reagindo ao que a população tem reclamado, que tem saído na mídia, na imprensa, nas redes sociais. Então, eu, particularmente, aqui não consigo acreditar muito que essas reformas vão avançar, que a gente vai ter privatização. Com essa questão do Lula se tornando elegível de novo, Bolsonaro deve entrar de cabeça nessa eleição de 2022, infelizmente. Então, assim, a gente tem um cenário que infelizmente, olhando do ponto de vista social, político, econômico, não é muito favorável. Então, o que a gente tem sugerido para os nossos clientes é manter o pé no chão, né? Ficar mais conservador, aposta ali naqueles fundos de renda fixa de gestão ativa, né? Vai se proteger. Se não quiser gestão ativa, outra opção são esses mais defensivos, o IRFM1, IDKA2. A gente sabe que não vai bater meta, é insuficiente, mas o nosso discurso sempre é de que o RPPS deve, em primeiro lugar, preservar os recursos que ele tem. Em segundo lugar, ele vai buscar rentabilidade. Obviamente que a rentabilidade não pode ficar, esses dois passos estão muito próximos, né? Não é que a rentabilidade ele deve ser desprezada de jeito nenhum, mas a gente deve primeiro preservar. E num cenário desse de instabilidade, esses fundos de gestão ativa, ou os mais conservadores, como IMAB5, IDKA2, IRFM1, são mais conservadores, isso é interessante, e a gente continua com aquela diversificação em questão de investimento no exterior, né? É um tipo de fundo que a gente gosta, a gente tem sugerido há bastante tempo já para os nossos clientes, que vai enchendo aquela caixinha dos 10% de investimento no exterior, preferencialmente aqueles fundos que não têm proteção cambial, então que você fica de fato exposto à variação do dólar, para que isso lhe proteja, né? Em momentos como esse que a gente está vendo aqui de instabilidade, um cenário ruim local, o dólar tende a subir, isso de certa forma faz ali um contrapeso e ajuda um pouco os RPPS nesse momento. Então, de uma forma resumida aqui, na renda fixa, priorizar esses fundos mais conservadores e aqueles de gestão ativa, que já estão mais conservadores nesse momento, e olhando um pouco para investimento no exterior também. Renda variável, bolsa mais especificamente, a gente não tem sugerido já há alguns meses. Pois é, Vitor, você já dá entrada aí na sugestão para 2021, né? O que é que os gestores podem fazer, esses que entraram novos agora. Eu estava vendo a rentabilidade de alguns fundos do exterior e eles apresentaram um resultado extremamente satisfatório nesses meses aí, alguns deles até na casa de 2 dígitos, né? Aqueles mais ousados, porque conseguem pegar essa variação do dólar. Você acha que essa corrida do dólar ela vai se acentuar nesses próximos, sei lá, vamos tratar pouco tempo aqui para não dificultar a resposta. 15 dias, você acha que esse dólar chega em 6 nesses 15 dias ou o governo consegue manter ele aí abaixo de 6? Olha, Flávio, assim, para 6 ele já está muito próximo, né? A verdade é assim, que para 6 já falta muito pouco, então eu não me surpreenderia se ele chegasse a 6, não, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu já acho que ele está bem esticado,
Acho que o dólar já subiu muito, a gente está falando, enquanto a gente fala aqui, o dólar está aí na faixa de 5,80, é um patamar muito elevado, inclusive para alguns RPPS que já têm um posicionamento interessante em investimento no exterior, aqueles que têm mais de 5%, né, estão ali entre 5% e 10% de investimento no exterior. A gente até sugeriu para alguns clientes que fizessem a aplicação no exterior com proteção cambial, nesse caso, para quem já tem, né, como eu disse antes, a preferência para os fundos que não têm hedge, né, que não se protegem, justamente para ficar exposto ao dólar, mas como a gente acha que ele está num patamar muito esticado, né, o dólar já subiu muito e de forma muito rápida, para quem já tem ali mais de 5%, essa opção com proteção acho que pode ser interessante para travar um pouco esse dólar. Né? Então, assim, como é que vai estar o dólar daqui a 15 dias? Se a gente falar, eu vou estar dando um chute aqui para você, né? Respondendo de uma forma objetiva, é muito difícil de a gente conseguir prever isso. Mas o fato é que depende muito desse desdobramento, né? O governo federal, por exemplo, fez agora uma indicação, uma sugestão de que chegariam, não sei, algumas dezenas de milhões de doses de vacina. Já houve uma promessa dessa no passado, não conseguiu chegar, as vacinas não chegaram. Se de fato agora vai chegar ou não, é outra história, né? Se essas vacinas realmente chegam, a gente consegue ter um índice, esse índice nosso de vacinação, que ainda está muito baixo em termos relativos, comparando com outros países, a gente consegue ter uma evolução muito boa. Então, isso tudo pode favorecer um pouco mais o nosso cenário, pode dar mais tranquilidade para que os governos, tanto o federal como os estaduais e municipais, possam reabrir suas economias, a gente possa começar a retomar. O fato é que hoje a gente tem visto o seguinte, como o auxílio emergencial que eu comentei, a gente tem um auxílio hoje que é insuficiente, então as pessoas não vão ficar muito satisfeitas de receberem ali R$250, mas o governo também não tem como bancar isso. Então você está numa situação que é ruim, que todo mundo vai achar ruim, uma situação que prejudica todo mundo. Os governos estaduais e municipais estão da mesma forma, se eles deixarem abertas, as UTIs já estão com quase 100%, mas se eles fecharem, a gente está vendo a quebradeira de empresa que está acontecendo. Então, o fato é, estar na pele de um governante hoje não é fácil, não. Então, seja ele que esfera for, né? Então, assim, a gente está numa situação muito difícil, que a gente prevê movimento de mercado num período como esse, acho que de uma forma bem direta, seria muito mais chute do que qualquer coisa. Por isso que a sugestão nossa tem sido sempre de precaução, né? De se manter um pouco mais conservador. Acho que o momento é esse, deixar a poeira baixar um pouco, e aí depois a gente vê como realocar, como reestruturar essa carteira de investimento dos RPPS. Ou seja, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, já diz aquela música, né? Ô, Vitor, mudando um pouco de assunto, indo para a área da Lema, a Lema atua massivamente no Nordeste, e a gente tem visto nos índices da Previdência, divulgados pela SPREV, que, infelizmente, o Nordeste ainda está com um índice muito abaixo lá do Sul e do Sudeste. Como é que a Lema atua junto a seus clientes para buscar melhorar isso junto aos clientes e, por tabela, claro, e também melhorar o índice da região como um todo? Como é que vocês trabalham isso dentro da Lema? Flávio, assim, a gente tem esse ano, né, que 2021, a Lema completa 10 anos, né? Nós somos uma empresa, iniciamos realmente ali do zero, né? Tínhamos um conhecimento de RPPS, mas nada tão prático como fomos desenvolvendo ao longo desses anos. Então, atualmente, como você disse, a gente tem uma atuação muito presente, muito forte aqui na região Nordeste. São 160 RPPS atendidos por nós, né, em 7 estados. Então, o que a gente sempre buscou foi ser, de fato, aquele braço de apoio na parte de investimentos para os RPPS. Quando a gente trata de ISP, né, naturalmente você passa aí por envio de demonstrativos, o DAI, o DEPIN, política de investimento, os relatórios, enfim, credenciamento, todas essas obrigações, mas mais especificamente a gente trata dos demonstrativos. Por isso a gente sempre entendeu que nós deveríamos, sendo esse braço, nos propondo a ser esse braço de apoio para os RPPS, a gente fazer esse serviço também. A gente sabe que fazer um demonstrativo desse não é simples. A mudança do CADPREV, como a gente teve no final do ano passado, prejudicou ainda mais, né? Então, os gestores novos estão entrando muitas vezes com o cadastro errado do CADPREV, que foi importado no final do ano passado, com demonstrativos do ano passado que não foram enviados. Então, a gente tem uma série de dificuldades que a gente tem enfrentado. Atualmente, nós temos uma equipe técnica de 19 pessoas na Lema, então a gente puxa essa parte operacional muito para a gente, é bastante gente, mas para dar esse suporte, né? Então, o que a gente tem tentado fazer? A gente se dispõe a todos os clientes nossos, a gente elaborar o demonstrativo,
né, dentro do nosso serviço. Obviamente que nós não prestamos serviço de elaboração de demonstrativo, mas a gente se dispõe a fazer isso, eventualmente fazer junto, a ensinar, a fazer mesmo quando é necessário. Tem alguns RPPS que a gente bem sabe, você conhece bem, inclusive na região aí de Salgueiro, que tem às vezes 2 pessoas. O RPPS é restrito a 2 pessoas. Essas pessoas precisam fazer demonstrativo, precisam atender o público, precisam entender de benefício, precisam entender de investimento, de atuar, de contabilidade, é humanamente impossível. Então, o que a gente tenta fazer... E ainda precisam viver, né? E ainda precisam viver. Exatamente. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, a parte de investimento tem a gente como um suporte. Então, o que a gente tem tentado fazer, a gente tem conseguido fazer, é minimamente enviar esses demonstrativos de todos os nossos clientes, né? Então, assim, é uma forma que a gente percebe, a gente sente muito isso, eu sempre falo isso, inclusive em algumas palestras que eu já dei sobre essa parte de transparência, de gestão, de que é muito feio para a gente, né, envergonha qualquer um de nós nordestinos, de ter o ISP, a gente ter ali os estados como os piores do Brasil, a pior região do Brasil. Então, a gente vai cada um tentando fazer a sua parte, precisa muito do engajamento dos gestores, mas nós, como consultores, como prestadores de serviço, né, o que a gente busca é ter, de fato, o Nordeste à frente, né? Então, a gente vai tentando melhorar, a gente vai capacitando, a gente vai buscando. A gente tem aí a Lema Educação para dar esse suporte também, para tentar capacitar, né? O que a gente sempre diz, inclusive, é que a capacitação está no nosso DNA também, né? Então, tentar trazer a Rede Previdência, acho talvez a pioneira nisso aqui no Nordeste, né? De trazer essa capacitação para os RPPS, é um trabalho fantástico, de muito tempo já que a gente acompanha, e a gente vem tentando dar esse suporte também, né? Então, a gente vem tentando junto aí capacitar o máximo possível esses gestores, obviamente que não é uma coisa restrita ao Nordeste, até porque hoje a gente tem essas plataformas online, mas o que a gente vem tentando trazer é, de fato, o Nordeste para o lugar que ele merece estar, né? Que a gente busca e que a gente espera que esteja, que é cada vez melhor, né? Buscando não necessariamente, não precisa ser melhor do que ninguém, está à frente de ninguém, isso não é uma competição, está todo mundo junto no mesmo barco, inclusive, mas a gente tentar ter índices melhores que deem orgulho para a gente e não nessa situação que, infelizmente, a gente ainda está hoje. Mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar. É um trabalho longo, né? E, nesse sentido, a cada dia, o ano passado a gente brincava nos eventos também, de que parecia que toda semana esse prévio lançava uma norma nova. E como isso impacta o trabalho da consultoria, da Lens especificamente, no atendimento aos clientes? Porque cada nova normatização é uma alteração que tem que fazer no procedimento de atendimento, mudar software, mudar compliance. Como é que vocês da Lema veem essa questão da normatização e como vocês têm trabalhado para chegar junto do cliente com a solução cada vez melhor? Flávio, eu confesso que lá no início da Lema, final de 2011, né, comecinho de 2012, a gente tinha até a pretensão de fazer essa consultoria para a RPPS e ter algumas outras atuações em paralelo. Fato é que, à medida que a gente foi conhecendo e se aprofundando mais na questão de RPPS, a gente percebeu que não dava, né? Então, a gente ficou focado com consultoria especificamente voltada para investimentos e para RPPS. Desde 2010, se a gente fizer uma data de corte ali em 2010, quando foi a publicação da Resolução 3922, e lá para cá, a gente fala em 12 mudanças de norma em 11 anos. Então, a gente tem aí mais de uma mudança por ano. 2021, você bem sabe, acompanhou aí, que o grupo de trabalho gerou aí, criou, né, escreveu uma nova 3922 e uma nova portaria 519. A gente deve ver isso, a gente está esperando que isso saia esse ano. Então, são mais 2 normas novas, completamente diferentes. Então, como você disse, a gente vem se adaptando a isso. Não é à toa que a gente tem uma equipe hoje grande, né, considerada grande, principalmente se a gente comparar com os nossos concorrentes, são 19 pessoas focadas em investimentos para RPPS, todo mundo certificado, buscando a sua capacitação, buscando certificação, para a gente conseguir, além de ter o nosso conhecimento, que é o principal serviço que a gente vem, né, como alocar esses recursos, como melhor gerir esses recursos, mas também dar esse suporte administrativo, né, demonstrativos, relatórios que a gente já comentou. Então, a gente vem a todo momento se modernizando, né, e como você disse, é um desafio que não para nunca, porque quando a gente consegue, eventualmente, capacitar uma pessoa, ela começa a entender de RPPS, geralmente, as pessoas que entram nesse mercado não conhecem RPPS, então elas vão conhecendo, e a gente vai estar se capacitando praticamente do zero, né? A gente tem buscado trazer profissionais que já tenham conhecimento de mercado, que já sejam certificados, mas eles não conhecem RPPS. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de capacitação que não é fácil.
e não para, né? É um trabalho que não para, porque, como você bem disse aí, a gente está toda hora, norma nova, toda hora a gente tem alguma novidade, toda hora a gente precisa se adaptar. Você imagina como fica a gente aqui atendendo 160 municípios, tendo que em um mês fazer 160 daí, com o CADPREV dando erro, né? Então, você imagina a loucura que a gente vive aqui. Agora, ainda mais com todo mundo em casa, né? Porque a gente diminui um pouco a interação pessoal entre nós, entre a equipe. Eu vou ser sincero, né? Viu, Vitor? Eu vou ser sincero, eu prefiro não imaginar, viu? A loucura que deve ser postar 160 daí e dar erro nos 160, como a gente tem relato que às vezes daí você lança, dá erro, lança de novo, dá erro e assim vai. Exatamente. Humildemente, eu prefiro não imaginar. E ainda tem mais, né? Você sabe que o erro ele não é padronizado, né? Então, eventualmente, o erro que dá em um não é o erro que dá em outro. Alguma coisa a gente precisa resolver por GESCOM, outra coisa a gente consegue naquele chat da secretaria resolver, outras coisas a gente mesmo percebe alguma forma ali de reenviar, de fazer um ajuste e enviar novamente, mas fica um Deus nos acuda, né? E a gente vai tentando, obviamente, tem conseguido entregar, inclusive, porque uma das coisas que a gente olha internamente aqui é o ISP, e para o ISP, para pontuar bem no ISP, não basta só enviar, tem que enviar no prazo. Então, é isso que a gente tem feito com todo mundo, né? Então, assim, é um trabalho que realmente não para, né? O que a gente tem tentado fazer, temos conseguido, né? Temos avançado, a empresa tem crescido, o número de clientes, o número de pessoas também trabalhando com a gente aqui. Então, a gente tem conseguido, embora que com essa dificuldade imposta pelo próprio CADPREV, né? Mas a gente tem conseguido avançar bem e entregar o que tem sido contratado. Para encerrar, fala um pouco do braço educativo da Lema. A Lema Educação, a Lema ela é uma empresa que tem a capacitação no seu DNA, né? Eu, durante muitos anos, fui professor universitário, o Gregório também, que é um dos sócios, então a gente sempre teve muito essa pegada educacional, desde o início da Lema, e a gente, em 2019, decidiu dar um passo mais à frente, mais adiante, né? Então, criamos a empresa, a Lema Educação. O ano de 2020 nos fez acelerar pela questão da pandemia, então a gente trouxe o Bruno para trabalhar com a gente, que tem experiência já nesse mercado de educação, de rede social, de educação à distância. Então, estruturamos bem essa empresa, buscamos uma plataforma que entendemos ser a melhor do mercado, para a gente conseguir trazer essa capacitação, esses cursos de capacitação. Então, a gente já tem alguns cursos hoje lá para conselheiro, o próprio CGRPPS, que sempre é o carro-chefe, nosso curso de certificação. Então, temos cursos para fundos, temos algumas ideias de vários outros cursos que vão surgir na plataforma em breve. Criamos recentemente um curso que é o Guia para Gestor de Recursos. Então, ali a gente trata dessas questões mais objetivas de investimento, né? Então, os demonstrativos, relatórios, APR, credenciamento, a gente fala sobre tudo isso nesse curso também. Então, está tudo lá com um preço acessível, de uma forma simples, para cada um assistir da forma que achar melhor. E isso não nos inviabiliza de fazer cursos presenciais, que sempre foi o que nós mais fizemos, né? Então, esse ano, mesmo agora nesse período aqui, a gente conseguiu ainda fazer 2 cursos. Recentemente fizemos um curso em João Pessoa e depois em Arapiraca, em Alagoas, curso preparatório para a CGRPPS. E assim a Lema Educação vem se desenvolvendo, né? Uma pegada mais forte, mais profissional, mais dedicada a capacitar os RPPS, e não só na parte de investimento, né? A nossa pretensão é realmente abrir mais o leque e trazer cursos nas mais variadas áreas, mas sempre prezando, pelo menos nesse início, para o público de RPPS. Vitor, eu agradeço em nome do canal Rede Previdência, a sua disponibilidade, a sua atenção de nos atender e trazer essas informações valiosas, e em nome de todos eu digo que estaremos sempre batendo na porta da Lema para buscar mais conhecimento e trazer mais informações para os telespectadores e telespectadoras, como gosta de dizer o Ricardo Souza, do nosso canal. Deixa você aí livre para as considerações que você queira fazer agora no final. Eu ia dizer que você não precisa nem bater na porta, que a porta está sempre aberta, né? Então é só chegar e entrar, as portas estarão sempre abertas. Eu que agradeço pelo tempo, pela confiança e pela oportunidade. Deixo um forte abraço para você, Flávio, para o Ricardo também, que é um cara que, como eu disse, a gente admira e acompanha há muito tempo o trabalho que ele faz junto com os RPPS. E para todo mundo que está aí nos acompanhando, eu desejo saúde, né, que a gente consiga, de fato, sair desse período, dessa situação que a gente está vivendo hoje o mais rápido possível, e em breve a gente consiga se encontrar
pessoalmente, que é o que a gente gosta. Isso aqui tem nos ajudado, esse virtual, mas o presencial é insuperável, né? Então, até breve, espero encontrá-los todos com saúde, num futuro realmente muito próximo. Um abraço, obrigado, Flávio, e até a próxima. Obrigado e faço minhas as suas palavras. Isso, o virtual é bom, mas o presencial é quem garante a troca mais forte, mais firme das experiências. Terminamos mais uma entrevista aqui do Investimentos RPPS para o canal Rede Previdência.